vou falar sobre o capítulo 34. Hoje a gente vai falar sobre o programa do Instituto. Nos capítulos anteriores, eu vou fazer uma recapitulação rápida. Teve a inauguração, era o tema que nós estamos tratando, a inauguração do Instituto Gabriel Bellani, a ampliação do Hospital dos Médicos. E é um departamento que vai ter no hospital de reencarnação, com o intuito de atender a grande demanda dos espíritos necessitados que regressam ao corpo sem prévia programação para um melhor aproveitamento da existência. O Instituto funciona sob a tutela do Hospital dos Médiuns, é um instituto de palingenesia, como a Juranda contou para a gente, tem a finalidade de se reencarnar inteligentemente. Então, é um instituto novo, tem alguns que já estão sendo criados no plano espiritual, mas eles estavam muito felizes com a inauguração desse para preparar os espíritos para a reencarnação. Então, o hospital ele é sob a supervisão do Dr. Inácio e do Dr. Odilon. A direção é do Dr. Adualdo Modesto Gil, que é conhecido como cientista do espírito. Então, no capítulo 32, que foi apresentado pela Juranda, as palavras, quem ministrou as palavras, a palestra, foi o Dr. Inácio. No capítulo 33, que o Júlio apresentou, foi o Dr. Adualdo, que falou da importância do Instituto dos dois lados da vida, tanto para quem está no plano espiritual, quanto para quando eles estiverem no plano material, saber, né, qual é o plano que eles se programaram para a vida, para o seu desenvolvimento. E é um marco na doutrina dos espíritos, esse instituto, esses estudos. O doutor Adualdo, ele lembrou que o mundo espiritual não é espírita. Então, não é espírita e não tem a maior parte dos espíritos apenas vão se reencarnando, vão para o plano espiritual e voltam e continuam sempre no mesmo ciclo, sem se desenvolver, sem mudar nada, sem alterar, dar nem um passo para frente no caminho da sua espiritualização, do seu desenvolvimento e de retorno à casa do Pai. Aí ele lembrou que o maior problema do espírito é a inconsciência. Eles não se atinam para a evolução. A reencarnação carece ocorrer subtraindo o espírito do ciclo vicioso das provas reprisadas. Então, esses foram os dois últimos capítulos. Hoje, o capítulo 34, é a fala do Dr. Odilon. Ele vai apresentar alguns tópicos do programa de estudos do Instituto. E eu, na hora que eu estava fazendo um estudo, eu falei assim, eu quero estudar nesse instituto, que é bacana demais as matérias. E eu comecei a estudar, a ler, e ele descreve sobre alguns temas do programa mais detalhadamente. Mas uma grande parte ele só citou quais eram as matérias, né, os tópicos de estudo. E aí eu fiquei pensando em cada um deles, assim, o que estuda nesse tópico. E aí eu quero contar com vocês, nós vamos ler aqui e vamos trocar uma ideia. O que vocês acham que estuda em cada uma dessas matérias? Ou qual o esclarecimento que a gente gostaria de ter em cada uma dessas matérias, desses tópicos? Reencarnação e karma, reencarnação e hereditariedade, reencarnação e influência do meio. Eu já estou aqui com o Ismael há pouco mais de 2 anos, mas eu ainda tenho 1 milhão de dúvidas. Outro dia eu estava perguntando num estudo com o Gilberto, ele falando da hereditariedade e da escolha do espírito. Eu falei, mas e o karma? Porque aí os assuntos, a gente tem vários conceitos que a gente estuda, aprende, mas na hora que você junta tudo e coloca um cruzando com o outro, você fala assim, e agora? Como é que funciona? Se eu tenho uma escolha
de nascer ou não naquela família, mas ao mesmo tempo eu tenho um karma e eu tenho uma hereditariedade que aquele karma, como é que funciona isso? Então vão surgindo várias dúvidas e o que eu percebo é que quanto mais, um pouquinho mais que eu sei, mais eu vejo que eu não sei nada. Mas eu quero saber, mas eu falo assim, nossa, mas agora deu um nó na minha cabeça. Eu achava que estava tudo bem e cada passo que eu dou, eu fico com mais dúvidas. Então eu queria saber assim de vocês, eu vou terminar de ler esse slide e depois a gente conversa assim, o que será que discute nesses temas, né? Assim, inclusive ele dizendo que o mundo espiritual, a maior parte não é espírita, não tendo esses conceitos. Então, a gente que já estuda um pouquinho aqui no Ismael, quando a gente chegar, a gente já vai pelo menos ter um conhecimento base, né, do que alguns espíritos como nós, que ainda não tem conhecimento nenhum. Eu cheguei aqui no Ismael, eu tinha muito pouco, aliás, quase nenhum conhecimento sobre a espiritualidade e sobre a doutrina dos espíritos. Então tem outro tema, experiências pregressas, tendências e inclinações, esquecimento do passado, história das religiões, noções de filosofia, autoconhecimento. Cada tema que eu ia lendo assim, eu falei assim, isso deve ser muito legal. Eu ficava viajando, olha, a história das religiões, mas será que a história de religião, desde quando? A partir de Jesus e antes? E as religiões de outras civilizações? Como, será que eles estudam? E eu fiquei super interessada em conhecer mais cada um desses temas, né? Experiências pregressas, e aí eles estudam isso. Como? Será que para os espíritos reconhecerem as suas próprias experiências? Ou como é que será que se dão esse conhecimento? Né? Fiquei super intrigada e interessada. Eu queria, na verdade, uma descrição maior sobre cada uma dessas matérias. Vocês têm alguma... Eu tenho tanta pergunta. Um monte. Quer fazer? Não, vontade de fazer um curso, né? Vontade de fazer um curso, né? Você quer falar, pai? Não, eu também quero saber de tudo ali, ó. Tudo. Entender tudo ali. Reencarnação e hereditariedade. Super interessante. Reencarnação e a influência do meio. E eu ainda fiquei pensando assim, quanto tempo será que é para terminar esses tópicos? Quanto tempo será que eles ficam lá? Será que eles estudam? A duração do curso. Duração do curso. E aí, não aprendeu? Tem uma recuperação? Segunda época, tem prova. O problema é aprende tudo depois com o esquecimento, né? E esquecimento do passado. Né? Inclusive um dos tópicos do esquecimento do passado. Então eu fiquei bem interessada no estudo. Outras matérias, outros tópicos, possibilidades imediatas. Fiquei pensando, o que é possibilidade imediata? Tá? Tudo foi ruim até agora, então a possibilidade imediata agora é essa. Eu fiquei pensando assim, essa última chance. Vocação, mediunidade. Aí o doutor Odilon, ele fala sobre, no tema de mediunidade, a alegria em considerar o Instituto e o Liceu funcionando de maneira integrada. Que o Liceu oferecerá um curso de extensão. Eu falei, eu também queria fazer esse curso de extensão. Ainda tem outro. E a reencarnação em seu tríplice aspecto, antropológico, psicológico e evolucionista. E aí eu percebi com esse tema, assim, o tanto que a ciência vem se juntando
no conhecimento da espiritualidade. Porque antigamente era assim, não, isso aqui é ciência, isso aqui é espiritualidade, isso é do espírito. E aí eu percebo, até pelos temas que são oferecidos no Instituto, como a ciência está ligada. E como o próprio diretor do Instituto é conhecido como o cientista do espírito. Ele é o cientista do espírito, ele é o pesquisador, que é o Dr. Adroaldo Modesto Gil. Bom, continuando, o Evangelho e a Reforma Interior, compromissos específicos e gerais, individuais e coletivos, nacionalidade e universalidade, que eu lembrei do estudo, quem faz o estudo do Poema das Moradas, eu lembrei do estudo do Gilberto, né? Dos pés, aonde a gente está, como a gente é universal, como a gente é local daquele local. Sexualidade também, que já foi um tema estudado lá, perispírito e corpo físico. E ele listou 3 itens do programa como de fundamental importância, e ele discorre mais sobre esses três tópicos, que é o aproveitamento do tempo, a fragilidade e reincidência e a bênção das dificuldades. Simone, esse item para o aproveitamento do tempo, não obstante que realmente esse curso deve ser uma beleza de fazer, eu acho que lá o tempo não é o problema. Eu acho que nada impede da gente de aproveitar o tempo que nós temos aqui encarnado e dando começo e dando aprofundamento a esse estudo. Mas o aproveitamento do tempo, ou aqui ou lá. Sim. Mas principalmente aqui, porque esse instituto, os espíritos estão se preparando para a reencarnação. Eles não estão estudando para continuar no mundo espiritual. Então, eu acredito que esse tema, e pelo que ele vai falando, é para preparar os espíritos para aproveitarem o tempo encarnados. É a oportunidade que eles estão tendo de reencarnação e o tempo que eles poderiam aproveitar para o seu desenvolvimento espiritual. Eu não digo que os tópicos são de tamanho interesse, você mesmo comentou, mas eu digo assim, a gente já está encarnado e a gente pode aproveitar o tempo que nós temos aqui agora, entendeu? E já ir dando evolução nesses assuntos aí, entendeu? Não esperar chegar lá para fazer esse Com curso. certeza. Quando chegar lá, a gente já vai estar melhorzinho do que os outros, como eu falei. Se tem espírito lá que não tem conhecimento nenhum, um pouquinho que a gente estudou aqui já vai ser... Pega o maternal, já pega o primeiro. Então, sobre o aproveitamento do tempo. Muitos têm retornado à experiência física aleatoriamente. A maioria, que na verdade é a maioria, e outros sem se aconselharem com as suas necessidades imediatas de burilamento. Nesse sentido, aventuram-se na Terra qual crianças que partem para uma excursão sem cogitarem que ao retorno da escola haverão de ser arguidos quanto ao aprendizado. O tempo tem sido desconsiderado. A experiência física passa com celeridade. Então é isso. As pessoas, os espíritos que estão vindo, reencarnando, estão perdendo a oportunidade de reencarnados fazerem alguma coisa, mudar, dar um passo na sua vida. Eles ficam naquele ciclo ao invés de aproveitar o tempo. Então, ele faz até uma explanação que o espírito, ele praticamente demora cerca de 30 anos para se colocar apto no que tange a concretização de seus projetos reencarnatórios,
mais importantes, que são profissão, família e idealismo. Não, escuta, isso é a explanação dele, ele está falando para a gente ampliar esse tempo. Sendo assim, o espírito disporá de cerca de 25 a 30 anos a mais, então a partir dos 60 ele já começa gradativamente a preparar o seu regresso para a vida espiritual. Então, dos 30 aos 60 é que ele fala que nós somos verdadeiramente produtivos na condição de encarnados, e isso é muito pouco. Então ele está dizendo que é preciso dilatar essa faixa de tempo de aprendizado, aproveitando o tempo, Eduardo, e 10 anos para mais e 10 anos para menos, então assim, dos 15 aos 20 anos de idade, já começar esse trabalho espiritual, porque quando a gente chega numa fase da vida, a gente já começa a se preparar para reencarnação, para desencarnação. E aí ele fala, dos 15 aos 20 anos de idade, raros são os que não se perdem nas chamadas noitadas. Eu falei, ai meu Deus, não. Ai meu Deus do céu. Vamos embora, vamos seguir. Vamos seguir. Eu falei, gente, eu tenho muito pouco tempo. Então deixa eu aproveitar bem o meu tempo quando eu estou aqui. Tem mais 50 anos. Só se Você não falou que você era criança hoje? só falei. Outro tema é a fragilidade e a reincidência. A reencarnação não pode continuar sendo um mero fenômeno em que o espírito entra e sai do corpo como alguém que dirige um veículo para realizar uma travessia de um túnel. Então assim, veio, reencarnou, atravessou o túnel, saiu do túnel, voltou para a vida espiritual, tudo igual, nada aconteceu, nada mudou. Então assim, a gente tem que ter essa atenção para a gente não ficar reincidente naquele ciclo que não sai, não muda nada. Encarnação, depois de outra encarnação e a mesma coisa. E a bênção das dificuldades, que essa eu assumo que eu acho uma bênção, mas eu falei assim, mais ou menos bênção, né? Não precisava ser tanta dificuldade. A gente sempre fica querendo barganhar, porque, não, mas eu sou tanta dificuldade. Então ele fala, sem que o espírito conte com os limites de ordem física, inibições psicológicas e certos entraves à ambição de natureza material, dificilmente deixará de sucumbir à influência do meio, com natural probabilidade de lhe ser mais nociva. Os impersos e problemas conclamam o espírito à autossuperação, ou seja, ao esforço intelectual e moral que lhe absorve a mente quase em tempo integral, evitando que se exponha às tentações oriundas da ociosidade. Então, a gente lê isso e fala assim, nossa, é verdade, assim, a gente só se coloca no rumo e fala, não, eu tenho que prestar atenção na hora das dificuldades, né? Então a gente começa a ficar mais atento, a procurar a nossa autossuperação, porque no estado de tranquilidade, de conforto, eu não vou mudar não. Para quê? Se eu estou bem aqui, para que eu vou me meter num lugar, num momento, num lugar que eu só vou ter dor, dificuldade? Então, Deus oferece isso para a gente como uma possibilidade de desenvolvimento. Então, a gente não pode ficar reclamando, a gente tem que agradecer as dificuldades e aprender a acolhê-las e trabalhar para que a gente supere isso. Alguma razão de ser tem. E alguns subitens da bênção das dificuldades, que é escolha do seu próprio corpo, lutas afetivas, trabalho e subsistência, preconceitos, o desenvolvimento da fé, humildade versus orgulho, predisposição à solidariedade, exercício de desapego, introspecção,
Então, e ele diz que a introspecção é motivada pelas dificuldades em torno, que induzem o homem comum a cogitar a sua natureza espiritual. Não a introspecção no sentido de doença, de depressão, não, mas no sentido de concentração e de percepção desse mundo espiritual. E aí eu vejo esses itens e vejo tão cotidianos, todo mundo passou por isso, né? É a nossa vida. Isso aí não tem como, né? Então, são as bênçãos das dificuldades em todos esses pontos, né, que a gente passa na vida. Achei bem bacana, assim. Deixa eu caminhar. E ao determinismo da lei, não podemos fugir. Isso são as falas do Odilon. Tem alguns trechos que eu transcrevi, porque eu achei bem bonitos, assim, eu resolvi colocar eles completos. Ao determinismo da lei não podemos fugir, mas sempre ser-nos-á possível trabalhar em consonância com ele. O Instituto dará ênfase ao estudo da problemática espiritual, de vez que sim, possível reencarnar-se com o melhor proveito, dentro, é claro, de nossas possibilidades quanto à administração das questões kármicas predominantes, uma reencarnação inteligente. A orientação dos companheiros espíritas é que se concentrem na união, no trabalho da caridade e no estudo. Sem união, não conseguiremos impedir a interferência das trevas, que nos lançarão uns contra os outros, enfraquecendo o movimento em suas bases. E eu me toquei de novo, assim, que sem a união, sem o trabalho de caridade, sem o estudo, a gente não vai a lugar nenhum, né? A gente não consegue vencer a bênção das dificuldades. A gente precisa ter um apoio nos nossos irmãos, a gente precisa oferecer os nossos trabalhos, e assim eu acho que a gente vai conseguir juntos uma melhora. Eu só vou conseguir a minha melhora se eu estiver trabalhando junto com outras pessoas. Acho que esse é o último. O pensamento, em termos doutrinários, é o mesmo. A união, todavia, está afeta à boa vontade e aos sentimentos de cada um dos ceareiros. No combate à vaidade, à ambição pelo poder, ao ciúme, enfim, ao delírio da grandeza espiritual. Ao se crer superior aos demais, desfrutando e equivocando privilégios junto aos nossos maiores. Não se esqueça das palavras do Divino Mestre. Todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. E graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por teres revelado aos simples e aos pequenos. Gente, é isso. Vocês queriam fazer algum comentário?